Então vamos falar de iluminação. O processo de iluminação num jogo é um processo muito intensivo para o processador e para a própria placa gráfica, devendo por isso ser otimizado. Uma das maneiras uma técnica que já existe há muitos anos para otimizar estes cálculos é a utilização de light maps. Os light maps não são mais do que texturas que são aplicadas em cima dos nossos objetos para fazer com que simulam sombras. Por exemplo, estas sombras que nós estamos aqui a ver neste objeto, que este objeto está a projetar no chão, são sombras dinâmicas. Portanto, elas dependem de um cálculo em tempo real e é preciso que o processador e a placa gráfica consigam aguentar esse cálculo ao mesmo tempo que faz os cálculos de tudo o que está acontecendo no nosso jogo. Se nós tivermos um nível muito complexo, isso pode tornar-se muito complicado. Então, uma das técnicas que nós temos para fazer a otimização é precisamente marcar os nossos objetos como sendo estáticos. Nós marcamos um objeto como estático, basta selecioná-lo na hierarquia ou clicando em cima dele e depois aqui no inspetor selecionar a opção Static. Então, ao fazermos isto, o que nós estamos a dizer é que este objeto não vai mudar de sítio, não vai mudar de tamanho, não vai ser afetado por explosões ou por qualquer coisa, portanto ele vai existir sempre. A mesma coisa para esta parede. Ao fazermos isto, o que nós estamos a dizer é que esta parede não vai mudar de sítio e não vai desaparecer. E isto facilita o cálculo destas sombras que nós conseguimos aqui ver. Também é possível definir como um objeto como não podendo emitir, entre aspas, sombra. Já vimos isto num dos primeiros, quando falamos dos shaders, mas existe aqui a possibilidade de nós definirmos se este objeto recebe sombras de outro, ou seja, se ele tiver um objeto aqui em cima, se ele vai receber sombras dele, e se ele também emite, entre aspas, sombras sobre outro objeto. Portanto, ao definirmos como estático, o que nós estamos a dizer é que estes dois objetos, as suas sombras, podem ser pré-calculadas, porque eles não vão mudar de sítio. E esse cálculo vai fazer com que o jogo seja muito mais rápido. Isto pode ser aplicado a todas as nossas paredes que nós temos aqui. Portanto, vocês repararem, já selecionei ali o Static. E a fazermos isto, nós estamos a dizer ao Unity, podes calcular as sombras destes objetos todos, porque eles nunca vão mudar de sítio. E então o que acontece é que se vocês tiverem a opção de gerar automaticamente as sombras, vão reparar que o Unity vai começar a fazer cálculos aqui em baixo. Portanto, ele está a fazer o que ele chama de baking, que é pré-calcular estas sombras que depois serão aplicadas a estes objetos. Este processo de pré-calcular é muito intensivo e convém nós fazermos isto com tempo. Portanto, no momento em que nós não precisamos do computador para fazer muitos cálculos intensivos, e também ter um bocado de paciência, porque este processo por vezes pode envolver cálculos muito intensos no nosso processador e por isso demorar muito tempo. Eu posso vos mostrar aqui no meu caso, o Unity está a ocupar quase 40-50% do processador. E se vocês virem aqui um dos processos, que é este aqui, é o que está a fazer os cálculos, é que está a levar esse tempo todo, portanto, essa capacidade de processamento toda do computador. Estamos a falar de um computador que tem 4 núcleos físicos, 8 núcleos virtuais. Eu normalmente não tenho a opção para calcular automaticamente, portanto, tenho isto desativado. E de vez em quando eu estiver a tratar da parte da luz, de vez em quando eu venho aqui e clico no botão para forçar o cálculo da iluminação. E mais uma vez vai demorar algum tempo a fazer estes cálculos, mas convém nós de vez em quando fazermos isto, que é para vermos com o que é que nós podemos contar no nosso trabalho, digamos assim, porque nós não sabemos muito bem como é que vão ficar as luzes até o processo ser executado. Se vocês repararem, esta parede está estática e de cada vez que eu mudo de posição, o processo de baking é reiniciado. Portanto, isto porquê? Porque eu estou a mudar a posição, a sombra que está a ser calculada aqui em baixo muda e, portanto, o Unity tem que voltar ao início e voltar a calcular as sombras corretamente. Pronto, isto é a parte das sombras. Já agora,
Quando nós passamos aqui para a iluminação, para os tipos de luzes, nós, quando criamos esta cena, quando iniciamos o nosso projeto, foi-nos dado esta luz, esta Directional Light. Portanto, uma luz não é mais do que um Game Object, igual aos outros todos, só que tem uma componente de luz, de iluminação. E esta luz Directional normalmente representa o nosso Sol, ou a Lua. Portanto, representa uma fonte de luz que está muito longínqua do nosso mundo e cuja sua posição não interessa para nada. Portanto, se vocês repararem, eu vou mudar a minha luz de sítio e vocês podem ver que não afeta em nada as sombras que nós temos no mundo. Portanto, esta luz, a posição dela não interessa. A única coisa que interessa é a rotação. Se vocês repararem, eu faço aqui a rotação e aí sim a sombra muda. E aliás, é com esta rotação que nós conseguimos simular um ciclo de dia e noite, com dois objetos, um para fazer de lua e outro para fazer de sol. Quais são as propriedades que nós temos nesta luz e na maior parte das luzes? Temos a cor que a luz emite, temos o modo como ela funciona, portanto, normalmente elas devem estar em mixed. Mixed quer dizer que esta luz contribui para a iluminação global, mas também contribui para os light maps. Portanto, se nós estivermos só em real time, ela só vai contribuir para a luz que é calculada em tempo real, aquilo que o Unity chama Global Illumination. Convém que ela deve estar em mix. Depois temos a intensidade, portanto, se vocês querem que a luz tenha uma intensidade gigantesca, ou tenha uma intensidade muito mais baixinha, para dar a sensação de que é de noite, por exemplo. E depois temos o multiplicador da luz indireta. Portanto, o que é a luz indireta? É, por exemplo, quando nós temos dois objetos como estes que aqui estão, um junto do outro, com cores diferentes, e até que ponto é que a luz que vai ser refletida, por exemplo, pelo chão, vai afetar a parede. Pronto, este processo que agora vocês estão a ver aqui a acontecer é precisamente o Unity a fazer estes cálculos da iluminação. Está aqui o baking e aos poucos ele tenta fazer os cálculos primeiro daquilo que eu estou a ver na cena. Então, se vocês repararem, eu tinha a cena aqui assim e por isso é que ele começou por fazer estes cálculos assim desta forma. Se eu rodar para ali, ele vai começar a fazer os cálculos daquele lado. Portanto, a ideia do motor é tentar fazer os cálculos primeiro daquilo que eu estou a ver. Ora bem, então continuando aqui a estudar nossos tipos de luz, vamos agora ver uma luz do tipo spot. Então, eu vou adicionar aqui o componente light. A luz do tipo spot é uma luz que funciona como se fosse um foco. Portanto, é uma luz que tem uma direção e ilumina dentro deste cone que nós podemos aqui ver. Se vocês rodarem a luz, portanto eu vou rodá-la aqui no eixo do X, 90 graus, vocês podem ver que o cone agora está a incidir no chão e na zona em que ele incide já aparece esta indicação aqui, que a luz está a incidir naquele espaço ali. Portanto, já conseguimos ver, apesar de que a minha luz direcional está se calhar um bocadinho forte demais. Eu vou rodá-la para tornar a spot mais evidente. Portanto, podem ver aqui o efeito da luz spot. A luz spot tem uma série de propriedades, portanto tem indicação do alcance, portanto, se ela alcança mais longe ou menos. Pode ser usada, por exemplo, para fazer faróis de um carro. Tem o ângulo, tem de ser mais alargado ou menos alargado. Tem a cor, vocês podem escolher aqui, por exemplo, uma cor mais amarelada ou mais azulada, portanto, dependendo do efeito que vocês querem dar. Tem indicação se é real time ou não, portanto, neste caso ela só funciona em modo real time. Temos a intensidade, queremos que ela seja mais ou menos intensa, e temos o multiplier da luz indireta. Portanto, mais uma vez, tem a ver com quando a luz é refletida, qual é que será o multiplier da luz, portanto, a intensidade da luz quando ela é refletida. E pronto, basicamente é estas as principais propriedades da luz spot. Passando para
a point, portanto a direcional nós já vimos. A point espalha a luz em todas as direções, portanto é como se fosse uma esfera. Se vocês repararem, eu vou pô-la aqui mais perto do chão, ela espalha a luz dentro desta esfera que aqui está. Tem as mesmas propriedades basicamente que nós vimos há bocadinho na spot. Pode ser usada para iluminar uma área, para fazer uma luz mais ou menos uniforme em todas as direções. E por fim temos a área. A luz do tipo área só funciona em modo bake, portanto temos que permitir que o Unity faça os tais light maps que nós já falámos. Basicamente nós podemos controlar aqui a inclinação, ela emite luz na direção daquela setinha que ali está. Vocês podem controlar aqui o tamanho da área, podem controlar a forma, pode ser em forma de um disco ou de um retângulo, e depois temos mais uma vez a cor, a intensidade e o multiplier da luz. Portanto, não esquecer é que esta luz só funciona em modo bake. Portanto, para nós conseguirmos ver o efeito dela, temos que vir aqui e mandar gerar os light maps. Eu vou agora apagar esta luz, não precisamos dela. Há aqui umas propriedades muito importantes na luz direcional, portanto naquela luz que representa o nosso Sol, que são estas três propriedades aqui, o bias, o normal bias e o near plane. Para além já agora do strength das shadows, portanto por vezes nós podemos querer as sombras com maior intensidade ou com menor intensidade, portanto nós queremos que as sombras fiquem mesmo pretas ou muito próximas disso ou menos. Portanto, podemos usar esta propriedade. Mas estas três aqui são importantes porque têm uma implicação, por vezes, em alguns modelos do nosso jogo. Se vocês repararem, este modelo tem ali um buraco. Mas o buraco não existe na realidade no modelo. Portanto, está ali aquele furo que não devia existir. Não é? Então, nós podemos manipular estas propriedades para tentar evitar esse problema. Então, eu vou tentar aqui... Pronto, já está. Se vocês repararem, ao fazer assim, desaparece aquele furo ali. Portanto, estes furos aqui têm a ver com a maneira como os modelos são feitos, depende do programa que nós estamos a usar e a maneira como ele é exportado, e por vezes acontecem estas imperfeições na maneira como são calculadas as sombras, e então nós podemos reduzir esses problemas usando estas propriedades. Quando nós temos muitas luzes no nosso mundo, especialmente luzes dinâmicas, por vezes o Unity não calcula ou não utiliza todas as luzes para fazer os cálculos de iluminação em tempo real. E isto tem a ver com uma propriedade que vocês têm no vosso projeto relativa à qualidade do render. Portanto, como vocês sabem, em alguns computadores, em algumas placas gráficas, em alguns dispositivos mais limitados, nós temos que diminuir a qualidade dos nossos gráficos. O Unity tem estas settings pré-definidas, nós podemos acrescentar outras. E esta propriedade que está aqui indica-nos quantas luzes de cada vez ele vai tentar executar os cálculos. Portanto, o número de luzes que ele está a utilizar. Se nós estivermos em modo médio, e reparem já agora que estes modos aplicam-se a PC, ou Linux e Mac, Android e WebGL, portanto se nós exportamos o nosso jogo para uma página web. Portanto, se nós estivermos em modo médio, só temos uma luz dinâmica. Se estivermos em modo high, 2, 3 em very high e por fim no ultra 4. Este valor pode ser alterado, no entanto é preciso ter cuidado que se nós mexemos neste valor e colocamos um valor muito alto e a nossa cena tiver muitas luzes dinâmicas, corremos o risco de o jogo ficar muito pesado e não ser possível executá-lo em determinados dispositivos de modo minimamente jogável, digamos assim. Porque um jogo, para ser jogável, minimamente terá que andar à volta das 15 frames. Tudo que for menos de 15 frames já é praticamente injogável. 15 frames é o mínimo, não é o ideal. O ideal serão 30 frames por segundo. Outro pormenor que também vos queria mostrar aqui no Lighting, quando vocês têm light maps calculados, vão-vos aparecer aqui em baixo. A informação dos light maps aparece aqui no fundo. E esta informação também é importante porque os light maps ocupam espaço.
Portanto, os light maps vão ocupar alguns megabytes, porque eles são texturas, como já referi, e vão ocupar espaço. E se nós estivermos a fazer uma aplicação, um jogo para dispositivos móveis, não convém que o nosso jogo seja muito grande. Por fim, já agora queria-vos falar aqui como é que nós podemos fazer para ligar e desligar luzes. Pode ser uma funcionalidade que vocês queiram pôr no vosso jogo, que é a possibilidade, por exemplo, de o utilizador ligar e desligar luzes. Portanto, se eu tiver uma luz, eu vou pôr aqui no 000, está no centro do mundo. Se eu tiver uma luz, o Unity vai estar a fazer os cálculos daquela luz, não é? E basicamente há duas maneiras que nós podemos usar para ativar e desativar. Eu posso desativar o Game Object por completo, ali em cima. Portanto, aquela é a propriedade enabled do Game Object. Eu posso fazer um script que liga e desliga a luz assim, ou então diretamente aqui na própria luz, no componente da luz. A mesma coisa é a propriedade enabled. A diferença é que aqui é do componente e ali é do Game Object. Portanto, e nós podemos fazer um pequeno script, por exemplo, em que o jogador carrega numa tecla, por exemplo, e vai... Eu vou adicionar aqui um script, vou-vos mostrar o script, porque eu já tinha o script feito, e mostrar-vos como é que nós podemos então ligar e desligar aquela luz. Isto pode ser feito de muitas maneiras, pode ser feito num evento, num trigger enter, por exemplo, ou num collider, collision enter, por exemplo, se vocês querem fazer uma espécie de um interruptor, ou então de uma maneira muito simples, só para vos mostrar como é que podemos fazer usando uma tecla do utilizador. Imaginem que ele tem uma lanterna na mão no nosso jogo e nós queremos usar uma tecla para ligar e desligar essa lanterna. Pode ser qualquer coisa assim deste género. Portanto, isto aqui é a referência para o componente luz, que eu vou ativar e desativar. Quando arranca o jogo, quando este objeto é criado, eu vou ligar a luz, portanto ponho a propriedade enabled em true, e depois vou utilizar a tecla 1 do meu teclado para desligar a luz. E então, basicamente o que eu tenho que fazer é aqui, portanto, aqui nesta referência, arrastar para cá o meu componente, o meu Game Object que tem a luz que eu quero ligar e desligar. E se eu agora executar, devemos conseguir ver, quando eu carregar na tecla 1, aparentemente eu tenho aqui um erro qualquer, no script do NPC. Eu vou desativar os meus NPCs para não haver problema, portanto tira vida, deve ser este. Vou ativá-lo. Vou ativar aqui a personagem, se calhar o problema era mesmo esse. Pronto, e se eu agora carregar no 1, ele desligou a luz. Portanto, se vocês quiserem fazer um interruptor que liga e desliga, neste caso o código só desliga, vocês podem fazer qualquer coisa assim do género. Eu vou dizer que a luz, o estado da luz, é o contrário do estado da luz. O que é que isto quer dizer basicamente? Se a luz estiver, se a luz estiver ativada, ou seja, se ela estiver ligada, eu vou negar, portanto vou negar o verdadeiro, passa a ser falso, portanto vai a desligar. Se ela estiver desligada, vou negar o falso, passa a ser verdadeiro. Portanto, isto é aquilo que nós chamamos uma flag, verdadeiro falso. Portanto, se nós executarmos agora, já temos um interruptor que posso ligar e desligar a luz. Carrega uma vez, desliga, carrega outra vez, liga e desliga. Consegue ver muito bem, mas vocês podem ver aqui pelo efeito nestes cubos e no próprio player da luz a ligar e a desligar. Portanto, isto tudo é programável. Depois temos outro assunto que são as light probes. As light probes, vocês têm um vídeo para ver que vos ajuda, mas as light probes basicamente permitem ter, os light maps têm informação da luz que chega a um objeto, portanto, que é aquela luz que ele utiliza para fazer as sombras. As light probes é a informação da luz que atravessa o nosso nível. E porquê é que essa informação é importante? Porque nós vamos ter objetos que se movimentam, por exemplo, os nossos NPCs,
e eles vão passar perto das luzes e nós vamos querer que a luz os afete também a eles. E em alguns casos nós queremos que a luz indireta os afete também a eles. Por exemplo, se eu estiver a passar por uma luz que é vermelha, apareça apareça uma luz dessa cor a afetá-lo. Se for uma luz verde, aqui o afete com essa tonalidade. Portanto, as light probes permitem fazer isso. É um processo totalmente automático, isso é bom, nós não temos que nos preocupar com nada, é só colocar as light probes nos sítios corretos e depois ver o resultado. Basicamente nós criamos um grupo de light probes assim. Portanto, as light probes são estas bolinhas que vocês aqui têm e depois podemos ir posicionar no nosso nível. Nós devemos ir posicionar nas zonas do nosso nível em que a luz muda. Portanto, por exemplo, aqui nesta luz, neste spot que eu tenho aqui, nós podemos posicionar as nossas light probes. Vocês podem clicar aqui neste botãozinho e clicar e posicioná-las. A ideia é apanhar os limites, portanto, e permitir que o Unity possa calcular qual é a diferença de luz de um ponto para o outro. Ou seja, aqui, por exemplo, aqui, e posicionar as outras luzes todas. Eu vou tentar ver se consigo posicioná-las aqui mais ou menos. Pronto, isto vai facilitar a maneira como o Unity vai calcular a iluminação neste ponto e vai tornar a iluminação mais realista e o nosso jogo, do ponto de vista visual, também mais interessante. Pronto, a ideia acho que é mais ou menos. Vocês têm um vídeo para ver que pode-vos mostrar com mais detalhe como é que vocês podem posicionar e podem adicionar também mais light probes. Portanto, tem aqui o botãozinho para adicionar e depois posicionar onde vocês quiserem. Então, tipicamente vocês devem colocar uma luz, uma light probe dentro da área que está iluminada e depois uma antes e uma depois, para ser mais fácil para o Unity depois criar uma visão, uma iluminação mais interessante do nosso jogo. As light probes funcionam também afetam o processo de baking, portanto, quando vocês vão fazer aqui o cálculo da iluminação, quanto mais light probes vocês tiverem, mais tempo isto vai demorar. Por fim, temos as skyboxes. As skyboxes são aquilo que permite criar esta sensação de que estamos ao ar livre, portanto esta cor de fundo que vocês veem aqui. Uma skybox não é mais do que um material, portanto, se vocês quiserem criar uma skybox, vão à vossa pasta dos projetos e melhor no projeto e clicam em Create Material. Eu vou-lhe chamar Noite. E depois vocês mudam aqui para o shader da Skybox. Eu vou usar uma Procedural. E a partir daqui vocês podem definir a cor que vocês querem dar ao Sol. Portanto, o Sol está por ali. A força do Sol, vocês querem mais ou menos. Da atmosfera, portanto, se vocês quiserem criar uma sensação de uma atmosfera mais escura ou menos escura. Já agora, eu podia estar a fazer uma coisa que era o seguinte: aqui no separador do lighting, vocês têm aqui o material da Skybox e se vocês arrastarem para lá, automaticamente estão a ver as vossas alterações que estão a ser aplicadas diretamente. Portanto, podem mudar aqui a cor da atmosfera, como eu estava a dizer, e por fim podem mudar aqui a cor do chão. Pronto, isto tudo afeta a vossa Skybox. Podem criar uma Skybox com a sensação de que é dia, que é de noite, que está a chover. Não tem nuvens, portanto existem outras maneiras de depois fazer nuvens. Para além disso, a posição do Sol. A posição do Sol tem a ver com a Directional Light. Portanto, como eu vos disse, a Directional Light é o astro que nos ilumina, portanto que está muito longe, e está aqui atribuído como sendo a fonte do Sol. Vocês podem, através da nossa Directional Light, eu vou posicionar-me aqui de maneira que eu consiga ver a Directional Light,
E o Sol, vocês podem, através da rotação, posicioná-lo mais para cima ou mais para baixo. Então, a ver, dá a sensação de que o Sol, por exemplo, está a nascer. E podem-se rodarem no eixo dos Y, se ele está mais para a direita ou mais para a esquerda. Portanto, podem controlar assim a posição do vosso Sol. Existem diferentes tipos de skybox. Hoje em dia utiliza-se mais no Unity, utilizam-se mais as procedural, mas existem outras skybox. Existem skybox que se baseiam em texturas, em que vocês têm que definir, com base numa textura, qual é que é o aspecto do mundo à nossa volta. Existem estas que são as mais tradicionais, em que vocês têm uma textura para cada posição, a parte de trás, da frente, esquerda, direita, cima e baixo, portanto, tal como se fosse um cubo. Mas, como eu disse, hoje em dia o que se usa mais no Unity são as procedurals, que são geradas por código, digamos assim.